Na aula de hoje eu vou te mostrar todos os pontos importantes que você que atua no departamento pessoal precisa saber sobre exames médicos, sejam eles admissionais, demissionais, de retorno de afastamento periódico ou de mudança de função. Então já pega aí o seu caderno, a sua caneta para anotar, porque tem muito assunto importante e relevante. Lembrando que este é um curso gratuito que eu estou disponibilizando aqui no YouTube, que é o curso Departamento Pessoal do Zero. Então fique comigo até o final. Bem-vindo novamente aqui ao canal Foca no Departamento Pessoal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Vanessa Silva. Eu venho aqui trazer muito conteúdo de departamento pessoal para você. Então, se não é inscrito ainda no canal, vou te convidar para se inscrever. É só clicar aqui no se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigada. Lembrando que nós temos aqui vários vídeos semanais publicados e esta série de aulas que você está acompanhando faz parte do curso Departamento Pessoal do Zero. Estou te mostrando vários pontos importantíssimos para você que está começando ou que vai começar no departamento pessoal. E na aula de hoje, nós falaremos especificamente de exames médicos, sejam admissional, sejam periódico, sejam de retorno de afastamento ou de mudança de função, porque você precisará entender cada um deles, quando se aplica e quais os seus prazos. Então é muito importante que você tenha aqui total entendimento sobre esse assunto. Antes de mais nada, gostaria também de deixar o meu Instagram, que lá eu publico muito conteúdo sobre departamento pessoal. O link está aqui na descrição desta aula, mas pode me procurar lá também como Foca no Departamento Pessoal, @Foca no Departamento Pessoal, ok? Começando aqui então com a pergunta clássica, né? Qual que é a responsabilidade do departamento pessoal com relação a esses exames que eu citei? Admissional, demissional, retorno de afastamento e mudança de função. O que é importante aqui para você que atua na área ou que pretende atuar? O departamento pessoal, ele não precisa saber quais exames serão realizados, mas ele precisará saber quando vai ter que encaminhar o empregado lá para a clínica de saúde ocupacional, ou se tem uma clínica ali que atende a empresa mais próxima, ou que é interna mesmo, um médico do trabalho interno. Normalmente o departamento pessoal precisa fazer essa ponte entre a clínica de saúde ocupacional e os processos internos do setor, como uma admissão, uma demissão, um retorno de um afastamento ou uma mudança de função. Então aqui, o que é importante você observar? Que o profissional do departamento pessoal vai encaminhar o empregado ou o futuro empregado, no caso de uma admissão, para uma clínica de saúde ocupacional para que o médico do trabalho realize os exames pertinentes àquela função. Então você precisa entender aqui alguns pontos que eu vou começar a passar com você. Cada função pode ter exames diferentes que serão feitos pelo médico do trabalho. Você não vai precisar saber quais exames serão feitos. Isso já é parte da clínica ou do médico do trabalho analisar e fazer. Mas você vai anotar aí tudo que eu falar aqui com relação aos prazos. Quando você vai encaminhar o empregado para fazer esses exames. Mas antes, eu gostaria de passar aqui com você as bases legais, de onde que eu vou tirar as informações para você consultar caso tenha alguma mudança ao longo do tempo, ok? E quando falamos aqui de exames, seja demissional, admissional, etc., nós temos que ir nas normas regulamentadoras, entender um pouquinho sobre elas. Quando falamos de normas regulamentadoras, o que seria isso, né? São disposições que vieram a complementar um capítulo específico da Consolidação das Leis do Trabalho, que é a CLT. Então, as normas regulamentadoras, elas são disposições complementares e de cumprimento obrigatório para todas aquelas empresas, empregadores que admitem empregados. Então você precisará se atentar
a essas normas regulamentadoras, mas ela faz parte do escopo do departamento pessoal, preciso ir lá e estudar as normas regulamentadoras? A resposta é não, mas eu trouxe aqui as normas só para você dar uma olhada e conhecer, saber que existe e os pontos importantes de uma norma específica que tem relação com os exames que o departamento pessoal precisa conhecer, os prazos, o que se trata, só sobre esse assunto. Por que eu falo isso? Por exemplo, eu que sou engenheira civil, engenheira que sou pós-graduada também em segurança do trabalho, nós temos um conhecimento muito aprofundado de normas regulamentadoras, mas são conhecimentos técnicos. Aqui, quando falo de departamento pessoal, você não precisa ter esse conhecimento técnico. Então, vamos nos ater somente aqui aos pontos importantes. E com relação a essas normas regulamentadoras, outro ponto importante é você entender o objetivo delas, que seria garantir o trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho. E as primeiras normas regulamentadoras, elas não são tão novas assim. Elas foram publicadas em 1978. Essas normas, obviamente, passam por mudanças ao longo do tempo. Várias normas foram modificadas recentemente. Desde 2021, temos N mudanças nessas normas regulamentadoras e várias sofreram alterações drásticas, claro que para melhor. E aqui eu trouxe só um recorte de todas as normas existentes para que você possa conhecer. Mas nós aqui hoje trataremos especificamente dessa daqui, ó, NR7, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Essa é a NR7 que vai nos responder várias perguntas sobre os exames admissional, demissional, periódico de retorno de afastamento ou mudança de função. Então, ela será nosso foco. Mas existem várias outras, como eu estou passando aqui na tela com você. Pode pausar o vídeo, ler com calma, mas não é muito nosso foco, ok? Ao todo, são 38 normas regulamentadoras, essa daqui é a última, e cada uma vai dispor sobre um aspecto relacionado à saúde e segurança do trabalho. Como eu disse, o nosso foco é a NR7, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Vou resumir o que seria isso. Na área de saúde e segurança do trabalho, nós temos que elaborar, quando há risco naquele ambiente de trabalho, um documento chamado PGR, que está de acordo com a NR1. Esse PGR é a abreviatura de Programa de Gerenciamento de Risco. Ele vai o quê? Identificar quais os riscos que aquele trabalhador está exposto no seu ambiente de trabalho. Por exemplo, você tem lá na sua empresa ou no ambiente de trabalho um empregado executando atividades com um nível superior a 2 metros. Isso significa dizer que aquele trabalho está sendo executado em altura e tem, por exemplo, um risco de queda. Então, iremos ali naquela função, não é por empregado, mas por função. Você vai agrupar também ali as funções similares, enfim. Você vai identificar quais são os riscos daquele cargo, daquela função que você tem na empresa. Identificou tudo? Ótimo! Todos os riscos estão listados naquele documento, fazendo um inventário de riscos. Então, elabora-se esse documento chamado PGR. Esse documento, ele pode ser feito por um engenheiro de segurança do trabalho ou por um técnico de segurança do trabalho. Esses dois, à medida ali das suas competências, podem fazer o documento e esse documento é enviado para a clínica de saúde ocupacional, por exemplo, que vai elaborar o PCMSO, que é justamente o documento de que trata a NR7. Esse PCMSO também é um documento. Esse documento tem como base os riscos identificados no PGR. Por quê? O médico do trabalho vai identificar para aquele grupo de trabalhadores quais são os riscos a que ele está exposto e quais os exames devem ser feitos para acompanhar a saúde do trabalhador ao longo do tempo. Por exemplo, você tem lá um PGR que identificou poeiras, identificou que o empregado tem ali o risco de inalação de alguma partícula. O médico do trabalho
de posse desse documento, ah, beleza, tem ali um risco de inalação de alguma partícula XYZ. Então, eu vou pedir um exame de espirometria, um raio-x de tórax. Esses exames irão variar. Por isso que eu estou falando aqui com você. Esses exames irão variar de acordo com o risco da atividade naquele ambiente, aquele ambiente que está sendo analisado. Não é padrão, não existe uma regra. Então, para cada empresa vai ter os seus riscos e o médico do trabalho vai elaborar o PCMSO considerando os exames que serão feitos especificamente para atender aqueles riscos que foram ali diagnosticados naquela empresa. Então, não é um padrão, você não vai ter para a função X esses exames, para a função Y esses exames, para todas as empresas do Brasil. Não. Cada empresa vai ter uma identificação com um exame que o médico do trabalho pode colocar ali um exame que para uma outra empresa que você vai trabalhar naquela mesma função já não tenha. Então, isso é um detalhe importante que você precisa saber. E com relação aqui à NR7, eu trouxe alguns recortes que são importantes para você entender como que funciona essa dinâmica toda. Com relação a responsabilidades, nós temos que é responsabilidade de quem elaborar o PCMSO? Do empregador. Não é responsabilidade do profissional do DP, não é responsabilidade do engenheiro de segurança, não é responsabilidade do técnico. A responsabilidade sobre o documento é da empresa. Ela tem que correr atrás e buscar meios de fazê-lo, ok? Aí, quem que vai custear isso tudo? É a empresa também. O empregado não vai custear nenhum exame, nada. A responsabilidade de todo o custeio é da empresa, ou seja, o ônus é do empregador, ok? E também teremos ali um médico que é responsável por esse PCMSO, que quando você enviar o PGR ou quando o profissional de SST, seja engenheiro ou seja técnico, enviar para a clínica do trabalho, lá terá um médico do trabalho que será responsável por esse PCMSO, conforme esse item C do item 7.4.1 da NR7. Antes de mais nada, gostaria de te convidar a conhecer o curso completo Especialista em Departamento Pessoal, no qual eu sou sua instrutora. Ele está disponível na Udemy, são mais de 240 aulas que vai do básico ao avançado, te mostrando todos os processos do departamento pessoal, com bases teóricas, com conceitos importantes, com a legislação, com cálculos, te explico como fazer todas as conferências necessárias do dia a dia, de folha de pagamento a rescisões contratuais. Tudo isso você vai aprender nesse curso e o link está disponível aqui na descrição desta aula que você está me acompanhando pelo YouTube. Mas continuando aqui, vamos ainda falar um pouquinho da NR7. O PCMSO, quando falamos aqui da NR7, ele traz no item 7.5.6 qual a realização obrigatória desses exames médicos, que justamente foi quando eu comecei a aula, eu disse que seria o exame admissional, o periódico, o de retorno ao trabalho, o de mudança de risco ocupacional e o demissional. Então podemos dizer que nós temos aqui alguns tipos de exames médicos a serem realizados a depender da situação, que seria admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de risco e demissional. Eu vou explicar direitinho como que funciona cada um deles em um esquema bem simplificado e descomplicado para você, ok? E ainda temos um item importante que é o 7.5.7, que traz que compreendem nesses exames o exame clínico. Sempre você vai ter o exame clínico, tá? Em todos esses exames aqui vai ter o exame clínico, mas também pode ter exames complementares, que poderia ser um hemograma, raio-x de tórax, espirometria, audiometria. Tudo vai depender daquela análise do que o médico do trabalho assim determinar de acordo com cada PCMSO de cada empresa, ok? E qual a periodicidade desses exames? Ou seja, quando que você vai realizar um admissional, um demissional, um retorno de afastamento ou mudança de função, por exemplo. Aí que eu trouxe um item também muito relevante para o nosso estudo, que é o item 7.5.8, que traz os prazos e a periodicidade com relação a esses exames. Quando falamos de admissional, se você lembrar na aula que eu trouxe falando sobre o processo admissional,
eu mencionei que o exame admissional precisa ser feito antes do empregado assumir as atividades. E aqui está a nossa base legal no item 7.5.8, justamente dizendo isso, que o exame admissional deve ser realizado antes que o empregado assuma as atividades. E temos também aqui o periódico, que é realizado de acordo com alguns intervalos. Por exemplo, para os empregados expostos a algum risco ocupacional que foi identificado e classificado lá no PGR, por exemplo, risco ruído, o médico do trabalho vai identificar qual a periodicidade, podendo ser anual ou em intervalos menores, como por exemplo 6 meses, ou de acordo ainda com o anexo desta NR7, o anexo 4, que é quando nós temos ali condições hiperbáricas. É algo muito específico, porque condições hiperbáricas são aqueles trabalhadores que estão executando atividades em pressões atmosféricas acima da pressão atmosférica normal. Então aqui é uma coisa muito específica. Mas para os demais empregados, o exame clínico deve ser realizado a cada 2 anos. Você pode se deparar com a situação que você, que vai trabalhar no departamento pessoal ou em algum outro setor administrativo, que o risco ali seja um risco ergonômico de postura, por exemplo, e o médico do trabalho defina que o exame clínico vai ser realizado de forma bianual, a cada 2 anos, ok? E aqui no item 7.5.9 temos o retorno ao trabalho, que devemos encaminhar o empregado para a clínica de saúde ocupacional quando esse empregado se ausentar do trabalho por motivo de afastamento, doença ou acidente, por fração igual ou superior a 30 dias. Resumindo, o empregado teve um afastamento 30 dias ou mais, você vai encaminhá-lo para a clínica de saúde ocupacional para fazer o exame de retorno às atividades. Um exemplo muito comum seria quando o empregado ele tem um benefício previdenciário em virtude de uma doença ou um acidente de trabalho em que o empregado fique afastado por 30 dias ou mais. Antes dele iniciar as atividades, quando ele tiver alta lá no INSS, que já deu que ele está apto, que pode voltar ao trabalho, você precisa passar pelo médico do trabalho. E esse empregado vai fazer esse exame para constar de fato se ele está apto para retornar às atividades, podendo ainda o médico do trabalho definir um retorno gradativo deste empregado. O item 7.5.10 nos traz sobre a mudança de risco ocupacional, que nós temos que encaminhar o empregado para fazer um exame de mudança de função, caso haja uma mudança de risco. Vou te dar um exemplo prático. Você tem um pedreiro e um servente. O pedreiro trabalha em altura, o servente não. Mas aquele servente, ele vai ser promovido a pedreiro. Então, ele vai começar a executar atividades acima de 2 metros, que nós temos um risco de queda e, por conseguinte, nós temos um trabalho em altura. É necessário que ele vá na clínica de saúde ocupacional para fazer os exames relacionados ao trabalho em altura, que tem um risco de queda. Por exemplo, vai verificar se ele tem labirintite. Isso tudo vai ser lá o médico do trabalho. Eu não sou da área médica, não tem como eu falar, mas o médico do trabalho vai definir quais os exames. Por exemplo, encefalograma, clínico, audiometria, raio-x. Tudo isso vai ser analisado no momento que o médico do trabalho estiver de posse de qual função que esse empregado vai assumir e também o PCMSO de acordo com aquela empresa. Então, quando tem uma mudança de função, é necessário fazermos esse exame por causa da mudança de risco ocupacional. E quando falamos de licença maternidade, uma novidade com a mudança da NR7 recentemente foi que no item 7.5.9 nós tínhamos a palavra parto quando tínhamos que fazer o exame de retorno ao trabalho. O parto, ele não mais precisa fazer exame de retorno ao trabalho, porque a empregada, ela fica afastada por mais de 30 dias, já que a licença maternidade são 120 dias. Neste caso de licença maternidade, nós não precisamos mais fazer o exame de retorno ao trabalho, ok? E o demissional? O exame demissional, ele é muito importante, porque no momento do desligamento do empregado, será avaliado se o empregado ele teve o desenvolvimento de alguma doença ocupacional durante o contrato de trabalho dele. E deve ser realizado até 10 dias contados do término do contrato, que é o mesmo prazo de pagamento de uma rescisão contratual. Mas a empresa vai estar dispensada
desse exame demissional, caso tenha realizado outro exame, seja de retorno ao trabalho, seja periódico ou de mudança de função, dentro do prazo de 135 dias para grupo de risco 1 e 2 ou a menos de 90 dias para grupo de risco 3 ou 4. A minha dica aqui para exames demissionais é que você encaminhe o empregado assim que terminou o contrato dele. O último dia de trabalho é hoje, amanhã você já pega e encaminha ele para a clínica de saúde ocupacional. Manda mensagem, se necessário, no WhatsApp com o endereço da clínica e comprove que você realmente encaminhou para a clínica do trabalho. Se ele não fizer por qualquer motivo, se ele não quiser fazer esse exame, você tem uma comprovação que você encaminhou ele dentro do período correto estabelecido na NR7. Aqui agora eu trouxe um esquemão descomplicando tudo isso que eu falei sobre exames, ok? Quando temos o exame admissional? Antes que o empregado assuma as atividades. E o de retorno ao trabalho? Se ele estiver ausente da prestação de serviço por período igual ou superior a 30 dias, em virtude de um afastamento previdenciário, seja por doença ou acidente do trabalho. Mudança de função, quando tem mudança de risco e deve ser realizado antes da mudança de função. Demissional, o prazo de 10 dias contados do término do contrato, salvo aquelas disposições que eu disse que vai ser válido exame de retorno ou de mudança dentro de 90 dias para empresas do grupo de risco 3 e 4 e 135 para 1 e 2. E com relação ao exame periódico, ele tem certa periodicidade que é definida pelo médico do trabalho, podendo ser menor que um ano, anual ou bienal, que é 2 anos, ok? Te convido novamente para conhecer o curso Especialista em Departamento Pessoal. O link está aqui na descrição. Hoje nós temos mais que 10 mil alunos e a Ementa, você pode estar conhecendo a Ementa. São mais de 240 aulas, mais de 45 horas de vídeos gravadas, que vai do básico ao avançado com tudo que você precisa para dominar de vez o departamento pessoal. Te espero nas próximas aulas para darmos continuidade aqui ao nosso curso gratuito disponibilizado no YouTube Departamento Pessoal do Zero. E ainda se não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Até mais e tchau, tchau!